a história em tempos de exceção. O professor tem sido atacado, tem sido ameaçado, há uma série de notícias mentirosas, absurdas, que às vezes de tão rebaixada a gente não consegue contradizer. E são notícias que circundam especialmente o terreno da história. No momento em que a história e os historiadores são ameaçados através de projetos e movimentos como Escola Sem Partido, por exemplo, a gente tem que dizer aqui veio. E não pode haver história, não pode haver historiador sem crítica, sem reflexão, sem estímulo ao pensamento, à dúvida e sem incentivo à necessidade de rigorosamente a gente acessar a documentação que nos dá acesso ao passado. Então a temática é muito importante e eu fico muito feliz que os estudantes e docentes aqui do campus de Caetité estejam fazendo esse debate tão relevante para o Brasil e tão importante para as escolas de uma maneira geral. O livro Foi Golpe. É um livro em que eu reúno uma série de artigos que eu publiquei na imprensa nesses últimos 2 anos, no período do golpe até o mês de julho desse ano, em que eu comporto uma reflexão cotidiana, quinzenal, porque são artigos que saíram quinzenalmente, sobre o desenrolar do golpe no Brasil, o governo de Michel Temer, os retrocessos, a reforma trabalhista, a luta dos trabalhadores. Eu reuni esses artigos e quando eu os reli, eu entendi a importância em trazer esses artigos à tona, porque é uma reflexão de um historiador debruçado sobre o tempo presente. Uma reflexão que, obviamente, no futuro vai carecer de novas análises, de uma outra forma de estabelecimento de um rigor sobre o passado que eu estou analisando aqui, mas um livro que cada tema, cada aspecto colocado ali, traz consigo a reflexão de alguém que lida com história política de tempos passados, de tempos mais remotos, e que a partir dessa perspectiva também aborda a nossa história recente, porque os historiadores não podem achar, e acho que a sociedade e nenhum estudante pensa isso, que a gente se fala só do passado. A gente fala do presente, a gente fala dos vivos, a gente fala da forma como a história se processa e como a história passa para que o futuro seja construído. A disciplina sobre o golpe de 2016. Eu e mais 22 docentes da UFBA, a partir de uma iniciativa minha e que me reuni com a professora Graça Druck, criamos uma disciplina optativa que foi transformada também em curso de extensão em função da procura, em função da demanda externa da universidade. Nós propusemos, e ficou sob o meu encargo, a disciplina O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil. Essa disciplina foi pensada a partir da iniciativa original do professor Luiz Felipe Miguel, na Universidade de Brasília. Era uma disciplina optativa, que ele criou lá como optativa ao curso de Ciência Política. E quando ele criou, o então ministro da Educação, o senhor Mendonça Filho, veio a público dizer que ia acionar os órgãos controladores da República para verificar se não havia algum princípio de probidade ferida. Não é comum que ministros venham intervir no trabalho de professores. Aliás, existe um artigo da Constituição Brasileira, o artigo 207, que diz que as universidades gozam de autonomia científica, didático-pedagógica, administrativa e financeira, justamente para poderem funcionar sem a interferência dos governos de plantão. E um governo golpista, com traços autoritários, ao se pronunciar, ao se manifestar nesse sentido, apenas confirmou que nós estamos vivendo um golpe. E confirmou a necessidade de haver disciplinas dessa forma. Então a gente criou a disciplina e a disciplina deu imensa repercussão, especialmente favorável, mas deu repercussão também desfavorável nessa conjuntura tão adversa em que as forças da direita desceram às ruas e estão desencadeando uma ofensiva de características autoritárias e fascistas. Eu terminei sendo processado junto com a UFPA, a universidade, que é representada pelo nosso reitor João Carlos Salles, é uma figura absolutamente comprometida com a democracia na universidade, mas eu fui processado por um vereador de Salvador, um signatário da Escola Sem Partido, do movimento Escola Sem Partido, que queria impedir da gente oferecer disciplina. Felizmente o juiz indeferiu o pedido de liminar para que o curso não acontecesse, então o curso aconteceu, houve 18 aulas, sucesso absoluto, o curso todo filmado,
milhares de visualizações na página do Facebook, a abertura do curso teve mais de 400 pessoas. Então, um curso que demonstrou a necessidade de refletir sobre o golpe, como está no título do curso, e o futuro da democracia, neste momento, ainda mais ameaçada pela ascensão de um candidato abertamente fascista na eleição do Brasil. O estudante de História. A gente tem que... Nós não somos apenas passageiros aqui na universidade. Nosso compromisso com o conhecimento é um compromisso que tem que extrapolar os muros da universidade, tem que servir à sociedade. Então, cada um de nós tem que ser multiplicador de interesses que, às vezes, as pessoas não estão percebendo que são interesses dela também. Estudar a história, de alguma maneira, perceber historicamente como é que as ditaduras se implantaram, como é que a democracia foi conquistada, como é que as lutas se deram. E eu não concebo que um estudante possa estudar isso sem se apaixonar, sem se interessar, sem se sentir estimulado a fazer mais pela sociedade, a devolver a sociedade em forma de luta, em forma de compromisso, em forma de respeito pelo diferente, em forma de combate às opressões, em forma de combate a tudo que existe de exploração. Então, o estudante de História é aquele ser que, ao passar pela universidade, sai completamente transformado. E não vai perder nunca esse vínculo, porque a universidade, ao transformar a sua vida, implica numa vida diferente fora da universidade, sem que ele consiga esquecer que essa passagem foi um ponto de transformação para um novo homem, uma nova mulher, que existem para transformar a sociedade, servindo especialmente aos mais necessitados, e nesse país tão injusto e desigual.